Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre, nos tempos de Vargas, né? Sobre o autoritarismo, a modernização, os direitos sociais, sobre os indígenas também e o governo Vargas, né? Sobre o trabalhismo da era Vargas, sobre a arte também na era Vargas. Bora lá? Músicas podem ser utilizadas pelos historiadores para compreender o passado das sociedades. Vejam, por exemplo, a música Aquarela do Brasil, do compositor Ari Barroso. Ela foi tocada nas rádios pela primeira vez em 1939 e tornou-se uma das músicas brasileiras mais conhecidas no mundo. A mensagem da música, produzida na época do governo Vargas, exalta o Brasil, valorizando o seu povo e a sua natureza. A letra apresenta palavras pouco usadas hoje, como insoneiro, bamboleio, merencória e cestrosa. Ari Barroso compondo música e fotografia da década de 50 aqui no livro. Em 1945, Vargas chegou a 15 anos de governo. O Brasil tinha mudado bastante na economia e deixou de ser um país de base agrícola e exportador de café. O governo lançou os fundamentos da industrialização e da modernização do país. Na área social, as leis trabalhistas repercutiram entre os trabalhadores de maneira positiva. É preciso considerar ainda os ganhos com os sistemas públicos de saúde, de educação e saúde, bem como o reconhecimento dos valores da cultura popular da época. A partir de 1937, contudo, o Brasil também conheceu um período ditatorial. A ditadura veio acompanhada da suspensão dos direitos políticos, da perseguição às oposições, da violência policial, da censura à imprensa e da propaganda política favorável ao governo. Somente nos anos 1930 os governantes reconheceram que os indígenas tinham uma cultura própria que deveria ser respeitada e preservada. A política governamental era de proteger as comunidades indígenas e integrá-las à sociedade brasileira. O governo Vargas considerou os povos indígenas como a autêntica origem do povo brasileiro, mas a valorização dos indígenas e de sua cultura entrou em conflito com um projeto governamental chamado de Marcha para o Oeste. O objetivo era povoar o centro-oeste do país, o que atingiria centenas de grupos indígenas. Cada comunidade reagiu ao seu modo. Os chavantes se recusaram a apoiar, enquanto os xerentes e carajás aceitaram desde que tivessem assistência governamental. Os tembés também aceitaram, mas com críticas. Em 1943, o governo patrocinou a expedição Roncador Xingu. Os irmãos Cláudio Leonardo e Orlando Vilas Boas propuseram a criação de reservas fechadas para os indígenas, permitindo que eles preservassem seu modo de vida e sua cultura. Nessas reservas somente entrariam funcionários e médicos do governo. Os indígenas do Brasil não formaram um grupo homogêneo ao longo da história. Suas reações às políticas governamentais também foram diferentes. Fique de olho. Tem uma obra Xingu, direção de Carl Hamburger e Fernando Meirelles. Os irmãos Vilas Boas se alistam na marcha para o oeste e se tornam especialistas no contato com os indígenas. Suas ações resultaram na criação do Parque Nacional do Xingu. Nesse contexto surgiu entre 1942 e 1945 o projeto conhecido como o trabalhismo varguista. O governo Vargas associou os direitos de cidadania com os direitos sociais. Ser cidadão era o mesmo que ter direitos trabalhistas. A legislação social era apresentada aos trabalhadores como uma doação do paternalismo, do presidente Vargas, do populismo dele, na verdade. O trabalhismo também foi associado à valorização do trabalhador, ao reconhecimento da cultura nacional, ao nacionalismo e à criação de empresas estatais e ao desenvolvimento econômico. Em cartaz de propaganda do governo Vargas naquela época. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Tem cartaz do governo Vargas também convocando os trabalhadores para o desfile do 1º de maio, dia do trabalho do trabalhador. Concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Não era para homenagear os trabalhadores não, mas o presidente. Então são dois tipos de cartaz de propaganda política que era usada na época do populismo varguista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.